Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Milho Plus. No programa de hoje a gente vai falar de um problema que tira o sono e também o lucro do produtor de milho. A gente vai falar da cigarrinha do milho, essa praga que costuma atacar menos nessa época do ano, mas ela se reproduz muito mais no verão para atacar posteriormente. E como é que a gente faz para combater tudo isso? Quem vai dar dicas para a gente, tem novidade boa por aí, é o Marcelino Borges de Brito, que é engenheiro agrônomo e coordenador de desenvolvimento agronômico da Coopert. Marcelino, muito obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo ao AgroMais, viu? Obrigado por atender ao nosso pedido. Marcelo, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar com vocês hoje, né, e poder compartilhar um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa experiência com uma praga que é extremamente desafiadora na cultura do milho, que é um cultivo hoje extremamente importante também para o nosso PIB brasileiro. Então é uma satisfação hoje poder estar com vocês. E é uma cultura que é importante para o PIB por vários motivos, né? Pela exportação, porque alimenta a nossa outra cadeia, que é a de produção de proteína, né? E aí, essa cigarrinha, ela chega e tira o sono de muita gente. Ela chega a comprometer até quanto de uma produção, hein? Hoje, Marcelo, é um cenário extremamente delicado, né? Porque ela está presente praticamente em todo o nosso cenário brasileiro de cultivo, né? Então, eu costumo brincar que entre rios, né? Entre Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte. Então, a gente tem encontrado essa cigarrinha causando diversos danos. Em algumas regiões com um nível de intensidade um pouco maior e outras regiões com um nível de intensidade um pouco menor, tá? Podendo chegar aí praticamente a 60%, 80% aí de danos causados, incluindo aí afetando a produtividade do produtor rural. Então, é uma praga extremamente desafiadora. Junto com ela, em função dos usos desordenados de algumas ferramentas, vem desequilibrando o sistema e outras pragas elas vêm ganhando importância também na cultura do milho, que devemos nos atentar e abrir um pouco o olho para esses outros alvos, né? Ô Marcelino, deixa eu aproveitar que você falou desse assunto, que é o uso de algumas ferramentas que acabam provocando desequilíbrio, porque esse é um raciocínio muito pouco desenvolvido ainda, infelizmente, entre produtores, e sempre que eu tenho oportunidade de debater um pouquinho sobre esse assunto, eu aproveito. Muita gente, na hora de tentar se livrar de um problema, de tentar se livrar de uma praga, acaba fazendo aquela colcha de retalho, né? Às vezes combinações perigosas de algumas substâncias, e isso acaba fazendo mais mal do que bem, não é? No caso da cigarrinha, o que tem sido mais comum a provocar esse tipo de dano? Perfeito, Marcelo, muito bem colocado. Hoje, eu costumo dizer que o brasileiro, na verdade, ele é muito imediatista, né? Então, quando ele tem um determinado tipo de problema, ele quer fazer alguma intervenção e aquela intervenção ela tem que ser extremamente milagrosa. E essa praga ela vem mostrando para nós que o milagre realmente não existe. Eu devo sim associar várias outras ferramentas para de fato ter um sucesso no manejo da cigarrinha. Então, nesse cenário, hoje tem muitos ambientes que a gente vem fazendo uso de algumas moléculas sintéticas, né, do qual essas moléculas sintéticas são extremamente agressivas à cigarrinha, porém, ao mesmo tempo, ela também pode ser agressiva a inimigos naturais, né? Então, do qual eu matando inimigos naturais, ou seja, trazendo aí um cenário de desequilíbrio, automaticamente essa praga ela pode vir potencializando. Outro cenário extremamente agravante quando eu faço uso desordenado dessas moléculas sintéticas é porque eu começo a selecionar algumas gerações que são resistentes aos inseticidas, né? Então, aí, diante desse ambiente, eu começo a ter a multiplicação de alguma praga, de alguma geração que é resistente a determinada molécula e automaticamente, infelizmente, né, podemos perder alguma molécula que é extremamente importante para o nosso sistema. E reforço, hoje, o defensivo químico, a molécula sintética, ela é extremamente importante para o manejo da cultura do milho, seja para cigarrinha, seja para determinadas outras pragas também. Porém, é extremamente importante o uso consciente, rotacionar essas moléculas cada vez mais e utilizar também biológico para ajudar a quebrar essa resistência e preservar o inimigo natural que nós temos no ambiente. Ainda dentro desse raciocínio, para a gente elucidar, para quem ainda não entendeu o risco disso, dá para a gente traçar um paralelo com o que acabou acontecendo com as bactérias no Brasil? A gente tinha, até poucos anos atrás, olha que coisa maluca, a liberação da venda de antibióticos na farmácia. Qualquer pessoa entrava na farmácia, comprava um antibiótico e tomava para qualquer coisa, né? Bastava um pouco de desconforto na garganta para alguém comprar
um antibiótico, eu quase citei o nome de uma aqui, né? E sair tomando. Isso acabou fortalecendo as bactérias. A gente tem hoje as bactérias do tipo KPC, que são altamente resistentes a antibióticos. Às vezes a pessoa precisa ficar internada em UTI e os médicos testando antibióticos cada vez mais potentes para acabar com as bactérias. Isso pode acontecer também no campo com esse uso desordenado de moléculas? Sem sombra de dúvida. Essa analogia foi perfeita, Marcelo. Eu falo que a natureza ela é muito sábia, né? A partir do momento que ela percebe que tem algo ali denegrindo ela, né? Ela pode entrar em extinção, ela vai evoluindo de acordo com que ela consegue se adaptar àquele estresse. Então, diante a esse cenário, se eu tiver um uso desordenado de ferramentas sintéticas, e principalmente se esse uso desordenado ele for muito frequente com uma única molécula, isso pode acontecer ainda mais rápido. Então, por esse motivo, é extremamente importante eu associar várias ferramentas possíveis, né? Então, usando inseticidas químicos, usando aí produtos biológicos, usando sim uma estratégia muito interessante de híbridos, né? Aqueles que são mais tolerantes ou resistentes às cigarrinhas, aos molicutes, né? E também me planejar melhor com a janela de plantios, né? Então, ou seja, aquele manejo cultural hoje ele vem sendo cada vez mais importante, um vizinho conversar com o outro, para de fato entender ali o melhor momento para fazer o plantio desse cultivo e de certa forma não ter interferência ali daquela praga que está no sistema, que está no ambiente. Agora vamos voltar para explicar melhor essa praga, a cigarrinha do milho. Como é que ela se instala, hein? Então, a cigarrinha do milho ela tem um poder de migração extremamente alto, né? Então ela consegue sair de um cultivo de milho mais velho e migrar para um cultivo de milho mais novo com facilidade muito fácil. E eu costumo dizer que a praga hoje, na verdade, ela é uma praga de paisagem, né? A praga, na verdade, ela não pertence à fazenda do senhor Joãozinho, que está cercada ali por aquela cerca ou aquele carreador e ela vai ficar permanente ali. Não. A praga, na verdade, ela tem o que a gente chama de ponte verde, que isso dá condições para ela se estabelecer naquele ambiente por diversos dias, né? Ou até mesmo durante o ano inteiro. Um exemplo da cigarrinha foi um exemplo prático disso. Até porque quando a gente falou de cigarrinha no sul, muitos acharam que a temperatura muito baixa poderia, às vezes, quebrar o ciclo dessa praga e ela não se tornar tão importante. Porém, não foi isso que nós vimos, né? Então, ela é, assim, uma praga extremamente importante também no sul, que tem um inverno extremamente intenso, assim como também nosso país vizinho, que é o Paraguai, né? Que também tem uma temperatura muito baixa e, mesmo assim, não consegue quebrar o ciclo dessa praga. Então, é uma praga que consegue se adaptar e ela vem se adaptando muito fácil nos nossos ambientes, do qual, se eu não tenho a cultura do milho, ela vem se refugiando talvez em outras culturas, que dá condição de alimento para ela, e aí automaticamente na hora que volta a cultura do milho, ela volta a se estabelecer. Então, é uma praga que relativamente não é uma praga nova, né? Então, passamos a conhecer ela na cultura do milho exatamente por causa dos enfesamentos que ela causa, por ela ser um vetor dos enfesamentos, mas é uma praga que já está instalada na cultura do milho há 30 anos. Porém, no passado, ela não causava esses enfesamentos. Então, de certa forma, a partir do momento que começou a vir os enfesamentos, se tornou aí um grande problema aí na cultura do milho, em função aí dessas doenças que pode ser prejudicial aí à nossa produtividade, né? Você estava falando aí da questão do sul, né, que se imaginava inicialmente que ela não teria uma incidência muito grande lá em função da temperatura mais baixa. E eu falei aqui na abertura do programa que ela costuma atacar menos agora no verão, mas é a época que se reproduz mais. Em função dessa diferença climática, quais são os estados aqui do Brasil onde a cigarrinha do milho ela atua ou ela ataca com mais intensidade e mais frequência? Essa pergunta é muito importante. Por que eu digo isso? Essa praga ela veio evoluindo diante aos estados em períodos diferentes, né? Eu destaco a Bahia, sendo aí hoje um dos principais polos que de fato veio tendo ali os primeiros índices dessa praga, né? Depois seguida ali do Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Depois ela começou a vir manifestar com intensidade muito forte no sul, né? Só que essa praga, como eu já disse, é uma praga já antiga na cultura do milho, porém ela não tinha tanta importância em função dos molicutes, né? Em função desses enfesamentos. Só que a gente tem acompanhado, hoje nós temos grandes parceiros com grandes instituições, né? Tem um professor que ele vem fazendo um trabalho bem interessante no sul, que ele já vem mapeando a cigarrinha do milho no Rio Grande do Sul, já desde 2014 ele já vem alertando sobre ela. Só que, de novo, a gente não dava tanta importância, haja visto que ela não era vetora naquele momento no Rio Grande do Sul. Só que automaticamente ela foi evoluindo, assim como nesses outros estados, como Bahia, como Minas, São Paulo, Goiás,
e aí ela começou a causar um sério problema também no sul. Né? E aí agora recente, né, a gente pega o estado do Mato Grosso, que até então é um estado hoje que cultiva-se bastante milho, né? E até então a cigarrinha ela não era tanto problema também em função dos molicutes. Porém aí nessa última safra ela já vem causando um prejuízo extremamente grande para nós, e aí automaticamente sendo um cenário também extremamente preocupante e tendencioso aí para o estado do Mato Grosso também ela vir evoluindo. Então, hoje, estados que geralmente a gente vê que tem um cultivo de milho muito frequente, ela tende a se manifestar com mais facilidade. Se eu tenho temperaturas também muito altas, automaticamente ela consegue se manifestar ali com mais intensidade. Só que em alguns ambientes, qual eu tenho uma temperatura mais baixa em algum período do ano, isso tende a segurar um pouco da evolução dessa praga, porém a gente já percebeu que ela não quebra esse ciclo. Então ela volta a ter espera ter uma condição ideal novamente para ela voltar a perpetuar ali, para ela voltar a se multiplicar e continuar causando dano econômico. É uma praga que tem inimigos naturais? Sim, hoje basicamente a natureza ela é muito sábia, Marcelo. Hoje praticamente todas as pragas e praticamente todas as doenças a gente pode sim ter inimigos naturais presentes no nosso sistema, no nosso ambiente. Hoje existe sim parasitoides, hoje tem, por exemplo, fungos, né, que é uma estratégia de manejo para controlar essa praga que é extremamente importante. Então tem fungos como Isaria fumosa-rósea, tem Beauveria baciana, tem Metarrhizium anisópio, que são fungos entomopatogênicos que são comercializados hoje como um inseticida, né? E ao aplicar esses fungos no sistema, no ambiente, ele naturalmente ele consegue usar a própria praga como uma fonte de alimento. E isso é um ponto interessante, porque aí o fungo ele consegue se estabelecer no sistema, no ambiente, e ele pode controlar as próximas gerações que podem vir a nascer naquele sistema também. Então hoje há sim inimigos naturais extremamente importantes, seja que já está no nosso sistema inoculado, e temos também produtos biológicos que são inimigos naturais, que podem ser aplicados no ambiente, pode ser aplicado na lavoura, para ajudar a quebrar o ciclo dessa praga que é importante para nós. Então, deixa eu aproveitar para a gente falar disso, porque eu falei aqui no início da nossa conversa que tinha novidade boa nesse sentido, porque é exatamente essa combinação entre os defensivos químicos e os defensivos biológicos. A gente não está falando aí de um ou outro, mas o ideal é um e outro, né? Primeiro o químico e depois o biológico. Me explica como é que funcionaria. Então, esse é um grande mito, né, que causou no controle biológico, Marcelo, que sempre diziam, quando eu vou utilizar o produto químico, eu não posso usar o biológico. Ou o inverso, né, eu vou utilizar o biológico e eu não posso utilizar o químico. Pelo contrário. De novo, a natureza, na verdade, né, a nossa agricultura, ela já é biológica. Na verdade, nós estamos inserindo o químico no nosso sistema. Então, ou seja, a prática que a gente já faz hoje convencional já é um ambiente ou já é um grande exemplo que eu posso sim associar o biológico junto com o químico. Porque o que acontece? Se eu estou aplicando o químico no ambiente e ainda mesmo assim eu tenho inimigos naturais já presentes no meu sistema, é sinal que eles podem se associar. Por que disso? Há inseticidas hoje que são seletivos, hoje as tecnologias em si, né, a gente pega até a tecnologia de aplicação em si, acaba às vezes dando condição em si para outros inimigos naturais se estabelecerem no ambiente, né? E assim como também tem hoje inimigos naturais que eles conseguem se adaptar naquele ambiente, se esconder e voltar de novo a se estabelecer em diversas condições. E aí, diante a esse cenário, a gente veio evoluindo com várias pesquisas, vários estudos, do qual hoje, eu inoculando o produto biológico, eu também posso aplicar o defensivo químico. Eu posso, em determinados momentos, se for seletivo ou se for compatível, tá? Eu posso fazer, inclusive, misturas no mesmo tanque, sem problema algum. Porém, diante desse cenário, se o problema, a molécula sintética matar o biológico, né, seria aí o fungo, o nosso conselho é de sempre deixar um intervalo de pelo menos 3 dias. Eu fiz a aplicação de um inseticida ou de uma molécula sintética, qualquer que seja, e ela é incompatível com um produto biológico, respeite 3 dias antes e 3 dias após, que a gente consegue trabalhar um cenário extremamente importante hoje do controle biológico, ele consegue se estabelecer e entregar o seu potencial máximo também, tá? E para esse produtor fazer essa aplicação da maneira mais adequada, o ideal é sempre ele procurar um especialista, um agrônomo, para fazer essa indicação mais adequada, não é isso? Sem sombra de dúvida. Hoje, quando a gente fala de controle biológico em si, né, por mais que é um defensivo biológico, ele é registrado no Ministério da Agricultura como um defensivo químico. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem uma legislação específica para o defensivo biológico. Então, diante a esse cenário, eu preciso de receituário agronômico,
preciso sim de uma recomendação de um agrônomo especializado e preciso especialmente de algumas condições ideais que o agrônomo em si ele vai estar capacitado para orientar ao produtor rural a melhores condições, como temperatura, como umidade, etc., para a gente trazer o potencial máximo ali dos produtos biológicos. Eu falei aqui na abertura da nossa conversa, Marcelino, que agora, na época da safra de verão, a cigarrinha do milho ela ataca com menos intensidade, mas é a época de reprodução dela para atacar posteriormente, né? É realmente o melhor horário para fazer o combate a essa praga? Então, hoje, Marcelo, por ela ser um vetor, o combate eu diria que é praticamente em todo momento, seja na safra de verão, seja na segunda safra ou na safrinha, né? Por que disso? Hoje, quando a gente fala em intensidades, né, o seu raciocínio está perfeito. Por quê? Hoje, se a gente fala na safra de verão, quer dizer que anteriormente àquele ambiente eu não tive um cultivo de milho para aquela praga vir multiplicando. Então, ela se escondeu naquele sistema, naquele ambiente, veio a primeira safra de milho, ela já deu condição para ela começar a se multiplicar. Na segunda safra ou na safrinha que seja, automaticamente eu já vou ter a geração daquela primeira safra e a geração também da segunda safra. Então, ou seja, o meu problema ele deve ser ainda mais atencioso, né, nessa segunda safra por esse motivo. Então, diante a esse cenário, eu devo pensar muito como paisagem agrícola, como um sistema. Eu devo fazer um manejo, fazer intervenção na minha primeira safra para reduzir a minha taxa de população, para na hora que eu vir com o cultivo da safrinha, eu já ter uma intensidade de pragas ali bem menor ou menos intensa daquilo que poderia ser um cenário ali de safrinha. Porém, até uma das recomendações que a gente vem fazendo é exatamente, às vezes, o produtor escolher uma safra ou outra, né? Até mesmo a gente não vem recomendando fazer dois plantios consecutivos de milho, exatamente para a gente minimizar essa taxa de multiplicação, que é uma praga que se multiplica muito rápido, muito fácil, e se eu der condição de safra de milho atrás de safra de milho, ou seja, a famosa ponte verde, aí acaba se tornando um cenário ainda muito mais delicado e muito mais complicado para a gente fazer um manejo e fazer um controle, tá? E enquanto você está falando isso, eu estou pensando naquelas propriedades que são vizinhas, não é? Dois grandes produtores que são vizinhos de cerca mesmo nas propriedades. Nesses casos, você recomenda que eles façam um acordo para que ambos façam esse intervalo simultaneamente? Porque eu fico imaginando que não adianta um fazer o intervalo e o outro não, se apenas uma cerca separa as duas propriedades. Exatamente. Como eu disse anteriormente, né, a praga é da paisagem, né, ela não é do produtor Joãozinho nem do produtor Zezinho. Ela simplesmente ela vai onde ela tem condição de alimento, né, e de se estabelecer, ter um microclima favorável. Então, para manejo dessa praga, é um exemplo prático hoje para nós, né, um exemplo que estamos vivenciando, que é extremamente importante a comunicação entre os vizinhos, né, para, de fato, escalonarem janelas de plantio que desfavorecem a taxa de multiplicação ou desfavorecem ali a ponte verde para essa praga se estabelecer no ambiente. Então, a comunicação é extremamente importante para a gente manter essa janela de plantio ali o mais próximo possível entre um e outro, para a gente reduzir ali o máximo intervalo possível, sem cultivos de milho naquele ambiente, e automaticamente reduzir ali a intensidade da população da cigarrinha. Ô Marcelino, do ponto de vista da hora de começar o combate à cigarrinha do milho, o produtor precisa ficar de olho em quê? A partir de que momento ele entra com os primeiros defensivos? Então, a cigarrinha é um certo vetor, né? Do qual ele é um vetor dos molicutes, né? Do enfesamento vermelho, do enfesamento pálido, assim como do raiado vírus. Né? Então, por ser um vetor, a recomendação é que seja presença e ausência. Ouvir cigarrinha no meu ambiente, o intuito é fazer uma intervenção. Só que sabemos que isso, operacionalmente, é praticamente impossível na nossa realidade do Brasil. Primeiro, pela condição da cigarrinha, porque ela já vem multiplicando com intensidade muito alta, né? E outro cenário também é essa logística que dificulta bastante. Então, ou seja, se a gente for levar o pé da letra presença e ausência, eu devo fazer ali aplicações praticamente quase todos os dias. Mas, enfim, como isso não é possível, a recomendação é que o produtor ele já faça um tratamento de semente muito bem feito, porque esse tratamento de semente vai dar uma condição de estabelecimento dessa cultura na fase inicial, né, de proteção dessa fase inicial. E depois eu vim com monitoramentos frequentes, e esse monitoramento ele deve ser praticamente diário, para quando o produtor entender que essa cigarrinha começou a manifestar nessa lavoura, ali já ser um ponto de partida para ele começar a fazer a intervenção. Tá?
Para ajudar nesse monitoramento, Marcelo, hoje há ferramentas para isso, né? Há umas plaquinhas amarelas, né? Que essas plaquinhas amarelas, elas possuem uma cola e a coloração amarela é um atrativo para a cigarrinha. E aí eu posso colocar essas plaquinhas amarelas na bordadura da minha lavoura e eu consigo entender exatamente quando que ela começa a entrar na minha lavoura e o ponto mais importante, de onde ela está vindo. E aí isso para mim é extremamente estratégico para o meu time também de fazer a minha primeira intervenção. E aí a frequência de intervenção que eu vou fazer nesse ambiente, ela também está relacionada ao meu monitoramento. Se eu tenho uma população muito alta, possivelmente eu posso fazer aplicação aí semanal, ou tem cenários hoje de produtor fazendo a cada 2, 3 dias aplicações. Então, está muito do cenário da condição da taxa de multiplicação dessa praga naquele ambiente. E cada caso ele é um caso, vem muito aí de relação para produtor. Mas surgiu a cigarrinha, já é um ponto de alerta para o produtor já começar a fazer as suas primeiras intervenções. Você falou aí do tratamento de sementes, né? Da importância de fazer esse tratamento de sementes. Você recomenda que seja feito isso na propriedade ou que o produtor já procure comprar essas sementes de variedades mais resistentes com um tratamento já industrial? Qual que seria o mais eficiente e economicamente mais viável também para esse produtor? Marcelo, esse é um ponto importante, porque quando a gente fala hoje de tratamento de semente, a gente tem inúmeros produtos, né, inúmeras ferramentas que a gente pode associar, inclusive para manejo da cigarrinha. O primeiro ponto que você citou, buscar um material que seja resistente aos enfesamentos. Isso é crucial. Mas não quer dizer que eu estou buscando um material que seja resistente aos enfesamentos que eu devo esquecer, ou eu devo tirar um pouco do pé das outras intervenções, né, seja com manejo biológico ou seja com químico. Não. Hoje, quando a gente fala de manejo de resistência, né, vamos falar assim, usar um material que seja resistente, é mais uma ferramenta que eu estou associando para potencializar o meu manejo químico e potencializar o meu manejo biológico, tá? Então, já começamos aí por esse ponto de partida. Outro cenário importante, hoje é extremamente delicado, eu falo que a semente, né, seja do milho, da soja, é a base de qualquer cultivo. Se eu puder buscar uma semente que ela já tem um tratamento de semente industrial, automaticamente essa semente ela já tem ali um controle de qualidade pela empresa que comercializou, que já é muito mais intenso. A partir do momento que eu já faço uma aplicação ou um tratamento de semente na fazenda, dependendo do produto, se eu não tiver muito conhecimento, eu posso, às vezes, interferir ali na germinação ou até mesmo no potencial genético daquela planta. Só que aí eu vou trazendo um pouco de cenário que a gente pode, às vezes, buscar a ferramenta, seja de tratamento de semente industrial, ou seja, no tratamento de semente que a gente chama na fazenda, né? E aí a gente falar de inseticidas e falar de um cenário que a gente pode dar condição para essa planta se estabelecer melhor aquele ambiente. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou falando de uma praga que ela é vetora de enfesamentos, né? Ou seja, são doenças que praticamente ela transloca, né, que ela praticamente ela entope a veia da planta, né, e aí automaticamente eu não tenho translocação de seiva ali tão interessante nessa planta. Com isso, boa parte das vezes, a raiz dessa planta ela vai ser danificada. Então, hoje, como uma estratégia de manejo, pensando inclusive em cigarrinha, é extremamente o produtor rural se atentar com o volume de raiz que ele está dando para aquela planta. Tá? Então, hoje, inseticidas são importantes e produtos também que vão afetar ou que vão influenciar diretamente no volume de raiz daquela planta, também é extremamente importante eu buscar ferramentas que vai contribuir muito para reduzir ali a taxa de dano causada pela cigarrinha. Ou seja, eu vou dar uma planta mais resiliente para aquele ambiente. Ela vai conseguir se estabelecer com mais facilidade em função desse tratamento de semente bem feito. Tá? E ter cuidado com a microbiota do solo também é importante nesse sentido? Muito importante. Hoje, a microbiota do solo ela é a base de tudo, né? Então, quando a gente falava somente de nutrição do solo, a gente sabe hoje que a microbiota ela é responsável por degradar todo aquele nutriente e disponibilizar para a planta. Então, é extremamente importante, sim, eu me atentar com a microbiota do solo, seja ela benéfica ou seja ela também o patógeno, né? Então, sabemos muito que quando eu tenho um cenário de enfesamento muito intenso na minha lavoura, seja enfesamento pálido ou seja enfesamento vermelho, e eu tenho automaticamente uma raiz, digamos, raquítica, uma raiz pequena, né, que não desenvolveu bastante, aquele patógeno ele vai causar um nível de dano econômico mais alto. Então, até alguns ambientes, alguns cenários que a gente vê o tombamento, né, acontecendo ali na lavoura, né, a gente às vezes vai ver lá no final do cultivo do milho,
acontece aquele tombamento. E aquele tombamento não necessariamente ele é causado diretamente pela cigarrinha, ele é indiretamente. Por quê? Porque a cigarrinha, de certa forma, ela causou aquele nível de dano que é os enfesamentos, entupiu ali os vasos condutores de seiva da planta, automaticamente aquela raiz ela não recebeu energia o suficiente, e aí qualquer tipo de estresse que essa raiz possa vir sofrer, né, como fusariose, por exemplo, pode afetar diretamente ali a base daquela planta, né, e aí é onde que causa aquele tombamento. Então hoje, eu me atentar com a microbiota do solo, seja ela benéfica, vai me ajudar bastante, e seja também os patógenos, é extremamente importante eu intervir aqueles patógenos para não deixar ele aproveitar daquela planta que está sensível em função dos enfesamentos, vir me causar um dano econômico. Muito bem, gente, essa foi a minha conversa com o Marcelino Borges de Brito, que é engenheiro agrônomo e coordenador de desenvolvimento agronômico da Coopert. Marcelino, eu quero muito agradecer pela entrevista, foi muito bom ter você aqui. Obrigado pelas informações, não é? Preciosas, como eu disse aqui no início, para os produtores de milho, esse insumo tão importante para o agronegócio brasileiro. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? Marcelo, eu que agradeço muito o convite, fico muito honrado de passar esse momento com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência, e ficando extremamente à disposição para outras oportunidades também, para a gente poder compartilhar um pouco aí e trocar um pouco mais de ideia. Bom? E muito em breve você vai estar de volta aqui, viu? Olha só, eu agradeço ao Marcelino, mas também a você que nos acompanhou até agora, viu? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui, mas te lembro que essa e outras edições do nosso programa você pode acompanhar lá no canal do AgroMais, no YouTube, e a gente se vê ao longo da programação. Até mais!